Você gostaria de saber como realizar o levantamento bibliográfico dos artigos científicos e como analisar os textos que você selecionou? Se a sua resposta for sim, assista este vídeo. Meu nome é Cristina Godoy, eu sou docente da USP há mais de 9 anos e estou aqui no canal da Monografia Perfeita para ajudar os jovens pesquisadores. Bem, em relação ao levantamento bibliográfico e análise de textos para o artigo científico, eu tenho algumas considerações que com certeza vão te ajudar na hora da separação dos textos para leitura e no momento da leitura e distribuição destes textos conforme os tópicos do artigo científico. A primeira recomendação que eu sugiro para você, o momento exato que você começa o levantamento bibliográfico é após a definição do problema-chave do seu artigo científico e o estabelecimento das questões-chaves. Se houver, no caso, for um artigo que demande hipótese de pesquisa, então também é a partir do momento que você define a sua hipótese de pesquisa. Por quê? Quando você sabe qual que é o problema-chave, então aí você sabe qual é a bibliografia necessária para preencher a lacuna existente na doutrina. Por quê? Porque o problema-chave é uma dúvida, uma pergunta. Existe um debate no âmbito acadêmico em relação àquele tema que você selecionou e delimitou. Existe um questionamento, existe uma lacuna, e essa lacuna vai ser preenchida por meio do seu trabalho. Então, você precisa ter ciência de qual é esse problema-chave. Se você estiver num momento anterior e você me falar, olha, mas eu ainda não sei o problema-chave, eu mal consigo delimitar o tema do meu artigo científico, então significa que você precisa primeiro estabelecer qual é o tema, começar a ler algumas bibliografias sobre aquele tema para encontrar um problema-chave e os questionamentos que você vai buscar responder ao longo da sua pesquisa. Quando você selecionar, aí sim você começa o processo de levantamento bibliográfico para o seu artigo científico, porque nesse momento anterior, que você ainda não sabe qual é o seu problema-chave, o que você está fazendo é buscando um problema e buscando delimitar o seu tema de uma forma eficiente, uma forma científica. Então, primeiro você tem uma ideia, olha, eu gostaria de trabalhar com direito constitucional, por exemplo, mas você precisa saber o que do direito constitucional. Ah, eu gostaria de trabalhar, por exemplo, com instrumentos de democracia participativa. Ótimo, quais? Não sei. Começa a ler, começa a ver os problemas, o que a doutrina discute sobre o assunto, aí você delimita e aí sim, quando você tiver o problema-chave, a hipótese de pesquisa, se for o caso, e as questões-chaves, aí sim é o momento para você começar o levantamento bibliográfico. Então, vamos lá. Este momento, portanto, que nós estamos tratando neste vídeo, é um momento posterior ao estabelecimento do seu problema-chave e as questões-chaves do seu artigo científico. Por enquanto, é um projeto para desenvolvimento do artigo científico, que será submetido numa revista científica ou será submetido perante uma banca, porque se trata de um artigo TCC para especialização, para graduação. Bem, então, a partir do momento que você vai começar a busca de artigos científicos, relatórios, livros, publicações sobre o tema que você delimitou e que já estabeleceu o problema-chave, você precisa ter sempre um equilíbrio entre a bibliografia clássica, aqueles textos que foram os referenciais daquela problemática que você vai estar trabalhando, às vezes são os primeiros textos que debateram, que trouxeram a discussão sobre o problema-chave que você enfrentará no seu artigo, mas você precisa ter artigos recentes do último ano, dos últimos 2 anos, para mostrar que você está acompanhando o debate acadêmico e que este debate ainda é existente, ou seja, este problema não foi superado.
E é por isso que você vai dar continuidade à pesquisa científica e apresentar o seu artigo. Por quê? Porque o seu artigo vai preencher uma lacuna existente sobre aquele assunto. Às vezes, não é dando uma solução ao problema, mas às vezes fornecendo uma outra perspectiva, às vezes fazendo a revisão dos artigos existentes, das publicações existentes sobre aquele problema, para que outros pesquisadores possam dar continuidade ao seu trabalho. Esses são chamados artigos de revisão. Então, quer dizer, esse preenchimento de lacuna não é a solução do problema-chave, né? Na realidade, são poucos os artigos científicos que realmente conseguem colocar um ponto final, pelo menos neste instante temporal, neste lapso temporal, ao problema que se dispõe a enfrentar no artigo científico. Bem, quando vocês fizerem isso, lembre-se, não é possível utilizar, por exemplo, manuais e cursos para artigos. Os artigos científicos, eles tratam sobre um tema específico, trata-se de um texto argumentativo, portanto, são raríssimas as exceções em que se permite o uso de manuais ou cursos. Aqui você tem que trabalhar com textos argumentativos. Os manuais são textos explicativos, eles possuem a finalidade pedagógica de ensinar, não de colocar pontos, né, contrapostos. Seguindo essa ideia, já que nós falamos dos pontos contrapostos, nós precisamos ressaltar que você precisa levantar uma bibliografia que seja favorável ao posicionamento inicial que você defende e uma bibliografia que nega o posicionamento que você defende, mostrar a discussão. Por quê? Porque a sua posição científica é, no primeiro instante, você se posiciona de tal forma, mas você pode se convencer do contrário, portanto, você precisa também respeitar e tratar de uma forma científica aqueles argumentos que são contrários ao seu, exatamente para estruturar com mais força o seu argumento, porque algo que eu vejo com muita frequência é estudantes só falarem sobre a bibliografia que lhe é favorável, que é igual ao seu posicionamento defendido. E aí o texto não fica argumentativo, você não consegue se sustentar porque você também não trabalha com os argumentos que são contrários. Então, aqui fica mais uma outra dica. Faça esse equilíbrio entre argumentos contrários e argumentos favoráveis ao que você defende. Investigue, verifique, né, os argumentos que são contrários com muita cautela, exatamente para verificar se o seu posicionamento está correto ou não. É por isso que se trata de uma pesquisa científica, né? Além dessa parte do levantamento bibliográfico, o que a gente também precisa ressaltar neste instante é que você precisa verificar se o seu artigo científico vai ter um referencial teórico ou não. E se for, é um artigo recente, é um livro recente ou é clássico? O que é o referencial teórico? É aquele autor ou autora, aquela publicação que é fundamental para subsidiar toda a sua pesquisa, para fornecer embasamento à sua pesquisa. Então, você possui um referencial teórico? Você sabe exatamente o que você vai discutir, né, sobre determinado assunto? Né? E você sabe se aquele autor ou autora realmente tem um posicionamento que é muito favorável ao que você está defendendo? Ou você vai analisar determinado aspecto do tema que você selecionou no seu artigo sob uma perspectiva de um determinado autor ou autora, portanto você tem o referencial teórico. Então, como a gente até deu em outros exemplos, se você quiser trabalhar sobre democracia, você pode utilizar como referencial teórico, por exemplo, Habermas, e falar, não, eu vou trabalhar sobre o aspecto X da democracia no pensamento de Habermas. Então aqui você já tem um referencial teórico. Então você precisa definir qual é o seu referencial teórico. Os referenciais teóricos, eles necessitam de um tratamento mais aprofundado da sua análise dos textos, né? Um fichamento, fazer anotações, extrair citações daquele referencial teórico para você utilizar depois no seu artigo científico. Bem, então as principais bibliografias, as principais referências bibliográficas que você iniciar a análise dos textos, dos artigos, dos livros para conseguir extrair argumentos e ter uma base para fundamentar a sua pesquisa,
Para que você não perca tempo e tenha que retornar aquilo que você leu, é muito importante que você faça fichas, né? Inclusive eu indico que você veja uma série nossa que nós trabalhamos com vários tipos de fichas e falamos como fazer fichamento, que são fichas, que não se confunde com resumo. Então, o que eu aconselho é fazer fichas, às vezes ficha de citação para o referencial teórico, tirar os trechos que você pretende utilizar no seu artigo para exatamente fundamentar a sua argumentação. Então, você não vai precisar voltar aos textos e buscar citações. Ah, eu me lembro que no texto tal falava tal coisa, deixa eu ver. Aí você precisa buscar de novo o texto, buscar o trecho, encontrar a página, tudo isso gasta muito tempo. Então, você leu, já anota, né? Porque você vai utilizar posteriormente. Ah, mas e se eu não souber exatamente ainda o que é extremamente fundamental? Faça anotação do que é principal, depois você vai. É muito mais fácil você peneirar por meio das suas fichas do que você retornar ao texto completo para achar a citação necessária, né? É mais fácil cortar nesse instante do que você buscar e recapitular. Às vezes não é tão fácil reencontrar determinada informação no texto que já foi lido e analisado. Além disso, nas fichas é interessante você sempre colocar, como é recomendado em todas as fichas, colocar a referência bibliográfica completa, né? Falando, por exemplo, se é um artigo científico, qual que era a revista, as páginas, data, volume, toda a estrutura necessária, por exemplo, para referenciar um artigo, conforme as normas da BNT, a 6023 de 2018. Para quê? Para que você não tenha que retornar ao texto para retirar as informações. À medida que você faz as fichas, já deixe separada a referência daquela obra. Vai ficar muito mais fácil para citação e você vai gastar muito menos tempo nesse processo de escrita, né? A escrita precisa ser veloz, exatamente para acompanhar a organização do seu pensamento. Bem, pessoal, essas são as principais dicas que eu tenho para fornecer a vocês em relação ao levantamento bibliográfico dos artigos científicos e análise dos textos. Bem, se vocês gostaram, então eu peço para que vocês deem um like, deixe o seu comentário, é muito importante para a gente saber a sua opinião, o que vocês estão achando destes vídeos. E também sempre veja na descrição, além de fornecermos um resuminho do vídeo, nós deixamos links de materiais gratuitos, checklists, mapas mentais, infográficos, modelos, exemplos, tudo para que facilite esse seu processo de elaboração dos trabalhos acadêmicos. Bem, muito obrigada pela atenção e até o próximo vídeo.